to be reborn again and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. E o quinto, doutor Daí? São dois capítulos que um é encadenciado no outro, né, uma sequência um do outro. O capítulo 5º explica um pouco o capítulo 4º. São dois capítulos que falam sobre a pluralidade das existências. Como já abriu o benfeitor Emmanuel na leitura preparatória. É muito prazer, é muito bom estar aqui com todos vocês, participando desse encontro fraterno, pela primeira vez com os amigos de Santa Teresa, apesar de conhecermos algumas pessoas aí do movimento espírita, mas é a primeira vez que a gente está aí em Santa Teresa e é muito bom estar junto com vocês. Quando nós falamos de pluralidade das existências, nós estamos falando em reencarnação. E a gente vai lembrar mais uma vez desse trecho do Evangelho de João, em que num diálogo icônico entre Jesus e um dos doutores da lei, Nicodemos, que era doutor da lei, mas ele tinha em seu coração aquela condição ainda de aprendiz. Nicodemos não era como a maioria dos doutores da lei. Ele tinha ansiedade em aprender. Então, em sua conversa com Jesus, ele questionou algumas coisas e Jesus, em determinado momento, disse para ele: em verdade te digo que se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa passagem mais na frente, mas essa fala de Jesus simplesmente tirou Nicodemos do eixo, porque ele não conseguiu compreender o que Jesus falava naquela frase de Jesus em termos de nascer de novo. Apesar de que o conceito de reencarnação entre os povos antigos era muito comum, só que eles não tinham a menor noção de como isso funcionava. Assim como muita gente do mundo ocidental ainda não tem até hoje. Porque nós ainda, aqui no mundo ocidental, nós temos o conceito de reencarnação, não nós espíritas, mas nós como um todo. As pessoas do vulgo, as pessoas comuns, elas preservam esse conceito mítico da reencarnação, como se a reencarnação fosse um mito. Seria a volta de alguém que morreu a uma nova vida, simplesmente porque ela foi sorteada para acontecer isso, ou por algum fenômeno que não se sabe qual, esse espírito voltou à vida, como se isso fosse uma exceção das regras do universo. Toda vez que nós vemos alguém falar de reencarnação fora dos movimentos reencarnacionistas, eles têm essa ideia. Quando se vê um filme
e diz que a pessoa é reencarnação de outro, todos nós não, todos os que não entendem a reencarnação acham que aquilo foi um regime de exceção. Então, seria esse o conceito místico, o conceito mítico, seria o mito da reencarnação. O conceito espírita, ele é muito mais claro. O conceito espírita mostra que a reencarnação é mais uma experiência do espírito imortal, que somos todos nós, em uma nova realidade material para promover a sua evolução, simplesmente isso. Um fato absolutamente natural que acontece a todo momento, em todos os lugares do universo, porque essa é a forma de nós evoluirmos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no andamento da nossa fala. Mas, trazendo de volta ao Livro dos Espíritos, a gente tem que lembrar sempre que a reencarnação é um conceito universal. Nós que vivemos aqui no Brasil, e também quem vive em outros lugares do mundo ocidental, como já dissemos, tem na reencarnação como uma coisa mítica. Mas no mundo oriental, onde está a maior população do mundo, todo mundo acredita na reencarnação. Acredita não, eles têm consciência plena de que a reencarnação existe. A reencarnação, para a grande maioria da humanidade, é um fato incontestável, é um fato indiscutível. Hinduístas, budistas, lamaístas, as religiões de matriz africana, os espiritualistas, os espíritas e até mesmo os judeus antigos, eles tinham em suas tradições as ideias de reencarnação. Nós vamos mostrar isso um pouco mais na frente da nossa fala. Até mesmo em algumas culturas que pregam que não existe Deus, que são ateus, em algumas culturas eles não acreditam em Deus, mas eles creem na reencarnação. Principalmente na China. Se você falar com um chinês sobre perguntar para ele se ele acredita em reencarnação, boa parte dos chineses, se não a maioria, vai dizer assim: como? Não estou entendendo essa pergunta. É lógico que eu acredito, é como se você me perguntasse se o Sol existe, se eu estou vivo, se a Terra gira em torno do Sol, porque é uma coisa que eles têm neles. E muitos deles são ateus. Mas a reencarnação é um fato incontestável nessas culturas. Eles não têm dúvidas sobre isso. A gente que mora do lado de cá do mundo é que tem esse hábito de, muitas vezes, contestar a reencarnação ou trazer ideias que seriam contrárias à reencarnação, trazendo evidências bíblicas mínimas que são muito menores do que aquelas que mostram as evidências bíblicas de que a reencarnação é um fato. Também falaremos sobre isso daqui a pouquinho. No Livro dos Espíritos, nesse capítulo, fala sobre os espíritos imortais. E eles dizem várias coisas sobre a reencarnação que nós também vamos dissertar. Nós sabemos, enquanto espíritas, que nós somos espíritos imortais. Somos criados para a plenitude. Estamos caminhando para a perfeição, segundo o que nos ensinou Jesus e segundo o que nos afiança a doutrina dos espíritos. Nós evoluímos em dois planos, como já explicou muito claramente André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Nós evoluímos no plano espiritual, mas enquanto estamos em estágios de retaguarda evolutiva, como nos encontramos agora, evoluímos pouco no plano espiritual. A nossa evolução se dá muito mais rápida no plano físico, reencarnados, cumprindo etapas evolutivas na matéria. Sejam etapas evolutivas de resgate, de prova, de missão, de expiação, ou simplesmente evoluindo, porque existem etapas reencarnatórias que não estão vinculadas nem a resgate, nem a prova, nem a missões. Simplesmente são etapas para que nós adquiramos cultura, inteligência, para que nós aprendamos a passar, a entender, a compreender o que é a dor. André Luiz fala muito sobre os tipos de dor que existem, mostrando que nem todas as reencarnações cumprem missão, expiação ou prova. Existem reencarnações que a gente simplesmente reencarna. Imaginem um ser humano primitivo, ele não tem como participar da missão. Também não faz sentido resgatar, porque não criou eventos para si contrários à lei de Deus que vão forçá-lo a uma culpa, a uma punição. Então, são simplesmente etapas evolutivas que ele vai cumprir. É assim que a reencarnação funciona com todos nós. Para cada um, ela teria uma função
esclarecedora, esclarecida no plano espiritual, que nós vimos para cá para cumprir aquela nossa etapa. No Livro dos Espíritos, nesse capítulo que nós estamos estudando hoje, capítulo, se não me engano, é o capítulo 4, isso, capítulo 4, ele fala sobre a justiça da reencarnação. E o Kardec pergunta aos espíritos em que se funda o dogma da reencarnação. Lembrando que a palavra dogma utilizada por Kardec é o dogma no sentido filosófico, seria uma afirmativa que todos nós temos como certa. Não é aquele dogma das igrejas, aqueles dogmas criados pelas nossas igrejas irmãs. Quando Kardec usa a palavra dogma, ele está usando no sentido filosófico. É uma ideia que já está estabelecida entre nós. Então ele pergunta, em que se funda esse dogma da reencarnação? E os espíritos respondem claramente, na justiça de Deus e na revelação. E eles ainda completam, todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Ou seja, a reencarnação é um meio de evolução, é um caminho para a nossa evolução. A reencarnação serve precisamente para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente aprenda e cresça, seguindo o ensinamento de Jesus, do sede perfeitos. Sede perfeitos como? Seguindo os trâmites da reencarnação. A reencarnação é o veículo para a nossa evolução, segundo o ensinamento dos espíritos. Esclarecido de forma mais intensa nesse capítulo 4, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Na verdade, essa pergunta está antes do capítulo 4. A gente colocou ela aqui só para complementar a resposta. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem claramente, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a gente percebe que a encarnação tem um fim, ela tem um motivo, ela tem uma razão de ser. Ela serve para isso. Não seria possível chegarmos à reencarnação em uma única existência, ou então, dormindo, esperando o juízo final, ou mesmo no plano espiritual, depois de passar por uma única etapa reencarnatória, aguardando o fim dos tempos. Muito menos pagando penas no purgatório ou no inferno. A gente não conseguiria fazer o que Jesus ordenou que a gente fizesse, que nós fôssemos perfeitos. Ninguém consegue ser perfeito numa única encarnação. É impossível que isso possa acontecer. Então, nós percebemos o motivo real, a função precípua, a função clara da reencarnação, que é um fato absolutamente natural. Algumas contestações com relação à reencarnação existem, mas nós vamos falar das evidências filosóficas e também das evidências de justiça que nos levam a entender os motivos da reencarnação. Se não houvesse a reencarnação, como é que nós iríamos explicar algumas coisas, como, por exemplo, a existência de pessoas muito ricas e muito pobres, sendo que muitas delas, a grande maioria, já nascem em berço muito rico ou já nascem em berço muito pobre. Então, não se refere a um mérito pessoal da pessoa. Não se refere a um mérito pessoal. É simplesmente uma etapa de experiência que ela passa. Por que existiriam pessoas ricas e pessoas pobres se Deus é unânime, infinitamente bom e justo? Por que existem pessoas geniais e pessoas com inteligência limitada? E isso não se explica pelo estudo do dia a dia. Pessoas já nascem, muitas delas, já nascem inteligentes ou já nascem com inteligência limitada. A gente, com o aprendizado, com a cultura, com o estudo, acaba evoluindo dentro da capacidade que nós temos, dentro da capacidade que nós já trazemos quando reencarnamos. Então, por que a existência de pessoas geniais e de pessoas com inteligência limitada se Deus é justo e tem a todos nós como seus filhos? E o que é mais grave, por que a existência de doenças congênitas? Ora, por que pessoas nascem extremamente saudáveis e outras já nascem com diversas doenças, das quais elas não fizeram nada para adquirir? Pessoas nascem doentes. Seria Deus injusto escolher aqueles que seriam saudáveis e aqueles que seriam justos, seriam
saudáveis e os que seriam doentes? Ou será que Deus brincaria com o nosso futuro? Será que Deus jogaria dados, como alegou certa vez Albert Einstein? Ele disse que Deus não jogaria dados. Será que Deus, então, estaria jogando dados conosco? Estaria tirando a sorte? Quem seria doente e quem seria saudável? Por que tantas pessoas nascem com deficiências, com limitações físicas e mentais? E ainda, por que muitas crianças morrem em tenra idade? Como que elas podem chegar à perfeição se nasceram e desencarnaram, às vezes, alguns minutos, algumas horas ou alguns dias depois? Mesmo que sejam poucos anos, como essa criança pode evoluir? Como ela pode ser boa ou má, vivendo algumas semanas ou alguns meses? Como pode ela ter a sua designação definida após a sua morte, se ela não tivesse uma pré-existência e se ela não tivesse uma oportunidade de uma nova existência? Então, tudo isso são argumentos que nós podemos usar quando as pessoas nos arguírem por que vocês acreditam em reencarnação. A gente pode dizer tudo isso e mais um monte de coisas das quais vamos falar ainda hoje, porque isso é o que nos convence. Isso é o que nos traz a convicção de uma fé raciocinada. Nós não temos a reencarnação como uma realidade plena porque alguém disse para nós. Nós temos porque alguém nos convenceu, alguém nos mostrou que ela é clara e plena. Se não fosse assim, nós estaríamos discutindo isso até hoje, como discutimos algumas coisas que são móvel de discussão dentro e fora da doutrina dos espíritos. Mas, nesse caso da reencarnação, nós temos convicção de que ela acontece. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas não foi porque Kardec disse, é porque os espíritos nos convenceram de que isso é verdade. E aí tem uma passagem do Evangelho de João em que Jesus mostra essa ideia das reencarnações com as diversas funções. Jesus, o evangelista fala, e passando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. O homem já havia nascido cego. Então, seus discípulos perguntaram a Jesus, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque os judeus, eles tinham uma convicção já muito antiga da lei de causa e efeito. Eles entendiam que todo mundo que nasce com alguma limitação ou que adquire alguma limitação é porque Deus assim o quis e Deus castigou. Então, eles tinham essa ideia. E tinham essa ideia plena, porque também eles sabiam, de alguma forma, que aquele castigo, entre aspas, poderia ser causado por fatos acontecidos em eras anteriores. Nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente. Mas, enfim, os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Porque existe uma passagem do Antigo Testamento que alega que os descendentes pagarão pelos erros dos seus ascendentes. E Jesus respondeu claramente, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, a gente percebe que nem tudo que acontece conosco nessa vida é um fato de expiação, de prova ou de missão. Muitas vezes é uma necessidade do espírito evoluir. Pode ter sido para explicar a lei de causa e efeito de outra encarnação. Enfim, Jesus deixou uma resposta genérica. Deixou uma resposta genérica. Nessa vida, ninguém pecou, mas ele deixa em aberto para que nós pensemos que houve algum fato no passado que gerou a necessidade de Deus mostrar a sua glória mediante a limitação de visão daquele rapaz, daquele homem. Também nós temos em mente, nós temos convicção, nós sabemos que a reencarnação é um processo evolutivo, é um processo progressivo. Nós não voltamos atrás em nossas encarnações. Nós não caminhamos para trás. Na palavra que nós gostamos de dizer, nós não retrogradamos na nossa evolução. A evolução sempre caminha adiante. A reencarnação é
um princípio básico do Espiritismo, mas ele esclarece plenamente de que, ao contrário do que se imagina, do que se imagina em muitas culturas orientais que admitem o retrocesso do espírito, o Espiritismo esclarece. A justiça divina não permitiria o retrocesso do espírito. O que nós adquirimos é nosso. Então, lá nesse capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E os espíritos respondem: com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, é clara a resposta. Nós podemos retrogradar, sim, em condição econômica, em condição física, em condição política, em condição de saúde, tudo voltado ao plano físico. Nada que toca a nossa condição de espírito imortal. Nada que toca a nossa moral. Nada que toca a nós enquanto espíritos. Então, a gente sempre caminha para adiante. Sempre caminha na direção da evolução. Outra pergunta que os espíritos fazem também nesse capítulo, para reafirmar o que Kardec faz, logicamente, para reafirmar a resposta dos espíritos. É possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, ou seja, um homem que foi bom em uma encarnação. Na encarnação seguinte, anime a alma, ou seja, anime o corpo de um homem acelerado, ou seja, um homem indigno, um homem violento, incapaz de ser um homem bom? E os espíritos esclarecem: não, visto que não pode degenerar. Então, essas duas respostas, elas trazem para a gente uma convicção que às vezes até preocupa a gente, quando a gente tem essa convicção, mas nós não podemos fugir disso. Gente, nós estamos no melhor que nós já fomos em toda a nossa eternidade para trás. Se a gente tem defeitos hoje, se a gente tem vícios hoje, nós tínhamos pelo menos o mesmo número ou mais nas reencarnações passadas. Essa ideia das pessoas acharem, porque na encarnação, na época de Jesus, eu estava lá ao pé da cruz e fiz uma oração por Jesus. Depende de como eu estou hoje. Nós podemos falar que Chico Xavier poderia ter feito isso, mas será que nós poderíamos estar naquela situação se estamos assim hoje? Se hoje nós ainda nos encontramos em processos de reequilíbrio, será que naquele tempo éramos assim? Porque as pessoas gostam de falar em reencarnação e todas as vezes que elas fazem uma pesquisa para saber quem elas foram em outras vidas, elas vão descobrir que foram reis, princesas, pessoas caridosas, muito boas. Ninguém quer ser um anônimo, ninguém quer ser um assassino cruel, ninguém quer ser um político perseguidor, ninguém quer ser. A gente é sempre um ótimo rei, uma pessoa bondosa. Mas os espíritos, nessas duas perguntas, 193 e 194, eles vêm responder claramente para nós. Nós não podemos voltar em uma situação moral inferior à que nós temos hoje. Então, nós estamos no melhor de nós. E daqui para frente, vamos melhorar cada vez mais de acordo com o nosso trabalho para nos melhorarmos. Disso não tenhamos dúvidas. Também nesse capítulo, da pergunta 207, os espíritos perguntam: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física, a fisionomia, né? Transmitirão também alguma presença moral, alguma parecença moral? Os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. Podem ter seguido caminhos diferentes. O corpo, dizem os espíritos, deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, nós parecemos com os nossos, sim, de forma física, por conta dos genes que trazemos deles. Mas não parecemos com ele necessariamente de forma moral, sob o ponto de vista moral. Isso fica evidente se nós formos fazer um relato da nossa história de pais que são pessoas elevadíssimas e têm filhos que não são, ou o contrário, de pais indignos, de pais inferiores moralmente, que têm filhos de elevação moral. O que nós podemos afirmar, por uma questão óbvia, é que, em média global, em média geral do universo,
os nossos filhos sempre terão uma condição moral superior à nossa. Em média moral, não significa que o meu filho seja assim ou que os meus filhos todos sejam assim, e nem os seus. Mas, em média geral, os nossos filhos estão sempre num patamar ligeiramente superior a nós, porque senão isso não promoveria a evolução. E falando também de um prazo longo, talvez em um processo de uma única geração isso não aconteça, mas logo depois isso volta a acontecer, porque a evolução sempre caminha de forma ascendente. Nós podemos ver que alguns ícones da história da humanidade, como Auguste Comte, o filósofo Auguste Comte, o pai do positivismo, Kepler, o astrônomo, Immanuel Kant, o grande filósofo, Roger Bacon, Claude Bernard, Nicolau Copérnico e muitos outros nasceram de meios obscuros, ou seja, tiveram pais que não eram inteligentes e nem eram elevados moralmente. Em compensação, espíritos como Sócrates e Temístocles tiveram filhos indignos, filhos que não eram dignos da elevação moral que eles tinham. Então, nós herdamos o físico, mas, infelizmente, não herdamos o lado moral. Não herdamos a moral dos nossos pais. Alguns contestam isso, dizendo que, geralmente, pais inteligentes têm filhos inteligentes, pais bons têm filhos bons, e a gente sempre lembra, existe a lei das afinidades na reencarnação, que muitas vezes é cumprida, muitas vezes não. E existe também a lei da cultura. Pais inteligentes têm mais condições de passar cultura inteligente para os seus filhos. Então, isso em alguns casos acontece, mas não é sempre, não é uma lei. Nós podemos sim ter pais geniais com filhos ignorantes, ou vice-versa. Porque também existe essa pergunta 211 desse capítulo, que pergunta, o Kardec pergunta aos espíritos, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos? E os espíritos respondem, são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então, é muito comum que dois irmãos gêmeos tenham caráter muito semelhante, tenham gostos muito semelhantes. Mas também acontece de irmãos gêmeos que já começam a se chutar no útero da mãe. E quando nasce, já um nasce mordendo a orelha do outro. Porque eles estão ali justamente num processo de convivência fraterna que eles não tiveram nas últimas 3 ou 4 reencarnações. Foram inimigos, ou então foram pessoas que se destruíram, e a lei de causa e efeito lhes impõe o nascimento em um único útero, muitas vezes formado de uma única célula, para que eles aprendam a conviver. Isso também é muito comum, porque a reencarnação não atende às nossas expectativas, elas atendem às necessidades do plano espiritual, elas atendem às necessidades que nós temos de evoluir. Existem irmãos, até mesmo irmãos gêmeos, que não trazem nenhum tipo de simpatia entre si. E com relação aos sexos, como é que fica a reencarnação com relação ao sexo? Por que existem homens e mulheres? Kardec também perguntou aos espíritos superiores, tem sexos os espíritos? E os espíritos responderam, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização física. O sexo está em nós sob o ponto de vista físico. Aí alguém pode perguntar, mas como é que os espíritos desencarnados, eles falam que são homens, e se nós na reunião mediúnica chamamos eles de ela, eles vão reclamar. Porque existe a polaridade psicológica. Se nós reencarnamos como homens e desencarnamos como homens, sobretudo se tivermos ainda em estágios evolutivos primários, como a grande maioria de nós está, nós vamos manter no mundo desencarnado, no plano espiritual, a mesma polaridade psicológica que nós tínhamos aqui na Terra. Não tem como mudar de uma hora para outra. Então, isso pode muitas vezes acontecer. E o Kardec insiste perguntando aos espíritos, por que pode o espírito que animou o corpo de um homem animar um de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem, de certo,
são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, é muito comum acontecer que espíritos, por necessidade evolutiva, ou por missão, ou por própria escolha do espírito, quando ele é um espírito em condições de escolher, ele escolha reencarnar em uma polaridade sexual inversa às suas encarnações anteriores, para cumprir algum tipo de aprendizado ou para cumprir algum tipo de missão. Mas também existem aqueles espíritos que são obrigados a reencarnar em polaridade inversa, justamente para aprenderem coisas que não conseguiram aprender naquela polaridade anterior. E aí surgem os rebeldes, que muitas vezes não aceitam o tipo de corpo que nascem. Deixamos bem claro aqui que nem todas as pessoas que nascem com disfunção de gênero, que nascem em polaridades de gênero invertida à sua psicologia, é por conta de prova, expiação ou missão, nada disso. Acontece de forma natural. Isso não é uma lei definitiva. Estamos apenas dizendo o que pode acontecer. Pode ser que eu tenha combinado na encarnação anterior nascer numa polaridade invertida e quando eu chego aqui eu me arrependo e me revolte. Pode ser. Mas pode ser também que isso não aconteceu. Existem uma infinidade de razões que levam a uma pessoa a achar estranha a sua polaridade sexual nessa encarnação. Uma infinidade de razões que não cabe aqui à discussão. Nós podemos afirmar o que os espíritos dizem. Os espíritos não têm sexo morfológico definido. Sexo é coisa da matéria, porque não existe reprodução no plano espiritual. O sexo é necessário aqui na matéria. As diferenças de sexos são necessárias aqui na matéria, o que gera uma série de conflitos psicológicos que podem ter reflexos em reencarnações futuras. E isso pode, porventura, trazer dificuldade com a polaridade sexual que a pessoa traz para essa reencarnação. Portanto, nós não temos condições nenhuma de julgar ou de avaliar a razão porque a existência levou aquela pessoa a não querer ser naquela polaridade sexual, ou por ter atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Enfim, isso não está descrito na reencarnação como uma coisa definitiva. Se o espírito era homem e reencarnou mulher, ele vai passar umas 5 encarnações como homossexual. Não, isso é mentira, isso não existe. Tem pessoas que dizem que a pessoa é homossexual nessa encarnação porque na outra ela tinha a polaridade sexual invertida. Isso pode acontecer, mas não é necessariamente verdade. Isso pode não ser verdade. Então, que isso fique bem claro para nós. Espíritos não têm sexo, mas as polaridades sexuais deixam marcas psicológicas profundas em nós. Outra questão é das ideias inatas. Nós, quando reencarnamos, trazemos coisas que nós trazemos lembranças em nossa mente. E Kardec perguntou, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os espíritos respondem, guarda vaga lembrança que lhe dá o que nós chamamos de ideias inatas. A pessoa nasce tendo uma convicção que não é verdade, porque ela trouxe isso, é uma lembrança que ela traz de outra encarnação. Um exemplo rápido, a Ivone do Amaral Pereira, a médium Ivone, quando ela reencarnou, ela não aceitava o seu pai como seu pai, porque ela via um espírito dentro de casa que ela dizia, aquele é o meu pai, aquele é o meu pai, só que ninguém o via porque ele estava desencarnado. E ela não aceitava, ela custou para aceitar o seu pai como sendo seu. Isso é o que nós chamamos de ideias inatas, nasceu com ela. Não tinha como ela aprender isso nessa encarnação. Ela via um espírito e dizia que aquele espírito era o pai dela, não aquele homem que estava à sua frente. Aquele homem que exigia dela obediência. Ela entendia que não, que ela tinha que obedecer ao outro. Isso é muito comum nos meios de hoje, pessoas que terem esses lampejos de ideias. Allan Kardec perguntou sobre isso na pergunta 219. Ele pergunta qual é a faculdade, qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos e das línguas, dos cálculos, de outras coisas. E os espíritos respondem, lembranças do passado.
Muitos de nós conseguem reencarnar lembrando de fatos da reencarnação passada ou de reencarnações passadas. E aí gera para nós uma série de pessoas diferentes. Por que elas são diferentes? Porque, por alguma razão, elas reencarnaram nessa condição. Cada condição que nós trazemos da reencarnação é uma necessidade evolutiva que nós temos, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas elas existem. Então, algumas crianças nascem com as lembranças afloradas de reencarnação passada, de reencarnações passadas. Isso é permitido pelos espíritos superiores por alguma razão, por alguma necessidade evolutiva daquele espírito. Ainda bem que a maioria de nós, a grande maioria de nós, não se lembra das coisas passadas, porque seria terrível para nós que já avançamos um degrau na escala evolutiva, lembrarmos o mal que fizemos em outra encarnação. Se já é torturante para nós lembrarmos o mal que fizemos quando éramos jovens ou crianças, imaginem como seria isso lembrar de outras encarnações. Mas pessoas encarnam com essa lembrança, tanto de coisas boas, como de coisas ruins, como de coisas de cultura, como de coisas de inteligência, enfim. Muitos são os fatos. O Gabriel Delany, um escritor espírita já desencarnado, logicamente, escreveu um livro chamado A Reencarnação, em que ele fala sobre muitos fatos desses. E ele traz alguns exemplos que são muito curiosos para nós, para a gente poder fazer uma reflexão com relação a essas ideias inatas, essas coisas que nós trazemos de outras encarnações. Ele cita alguns exemplos aqui, ele cita vários exemplos, dezenas deles. Nós trouxemos alguns para vocês apenas para que vocês se lembrem, para que vocês vejam alguns exemplos. Ele cita o caso, por exemplo, de Mozart. Gabriel Delany fala que Mozart, aos 4 anos de idade, executava uma sonata. Ele conseguia executar uma sonata. E quando ele tinha 11 anos, ele compôs 2 óperas. Imaginem como esse ser reencarnou com a sua mente aberta para a música. Ele via uma nota e já conseguia transformar aquilo numa sinfonia inteira. Isso em tenra idade. Outro gênio da música, Beethoven, já era um fantástico executante aos 10 anos de idade. Coisas que muitos demoram 20, 30 anos de estudo para aprender, ele conseguiu aprender aos 10 anos de idade. Com 10 anos, ele já era um fantástico executante de diversas peças musicais. Outro gênio da música é o Paganini. Diz que Paganini foi o maior de todos os violinistas de todos os tempos. E ele já se apresentava em público, cobrando pelas apresentações, enchendo teatros aos 9 anos de idade. E as pessoas não iam porque era uma criancinha tocando, é porque a sua música já era bonita, já era agradável de se ver nessa idade. Ele já tinha capacidade superior a muitas pessoas que eram adultas. Partindo para a pintura, Michelangelo Buonarroti, aquele que pintou o teto da Capela Sistina, quando ele tinha 8 anos de idade, apenas 8 anos, ele já conhecia tanto de pintura que o seu professor, o seu mestre, disse que ia abandoná-lo, porque disse que não tinha absolutamente mais nada para ensinar a Michelangelo. Ele já tinha ensinado tudo que podia e não sabia mais nada para ensinar, e Michelangelo tinha 8 anos de idade. A gente lembra que Michelangelo não era um espírito superior. Muito pelo contrário, ele tinha limitações morais gravíssimas. Ele tinha limitações morais que ele teve que reencarnar muitas vezes para superar. E ainda assim, aos 8 anos, conhecia tudo de música. Por que isso? Porque ele trouxe aberta para essa encarnação em que ele foi Michelangelo, a sua mente para as coisas da música. Não há necessidade que o espírito seja grande em moralidade para que ele seja grande em cultura e inteligência. Nós sabemos que nós evoluímos em 2 asas, nenhuma delas dispara com relação à outra. Mas a asa da moral e a asa do conhecimento, elas vão evoluindo juntamente na figura que nos trouxe Emmanuel. Mas muitas vezes uma se desequilibra em relação à outra. E aí os espíritos superiores nos obrigam a reencarnar em mundos inferiores ao que nós estamos reencarnados. Provavelmente é o que aconteceu com esses gênios, em alguns deles pelo menos,
que pertenciam a mundos muito mais evoluídos e, por questões morais, foram obrigados a reencarnar em um mundo ainda de expiações e provas, como a Terra. A gente não está afirmando isso, mas provavelmente tem acontecido isso. Alguns espíritos chegam a afirmar que com Mozart aconteceu exatamente isso. Ele era um espírito de outra esfera de evolução e veio aqui para aprender a evoluir a sua parte moral. Na matemática, temos Pascal. Pascal foi um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos. Ele foi certamente o maior gênio do século XVII. Aos 13 anos, ele fez uma das suas maiores publicações, que foi a publicação de um tratado sobre as seções cônicas, uma coisa que a gente estuda na faculdade até hoje, e é um bilutério para a cabeça da gente, porque aquele negócio funde a mente dos geômetras ainda hoje, né? As seções cônicas, de onde se tira quase todas as formas geométricas, e as curvas mais complexas, como a parábola, a hipérbole, o círculo e outras mais. Isso ele fez aos 13 anos. Mas a figura mais interessante, mais emblemática, trazida por Gabriel Delany, é a história de um garotinho chamado Henri de Renec, nascido em Lubeck, na Alemanha, em 1721. Delany fala que esse menino falou quase ao nascer. Pouco tempo depois de nascer, ele começou a falar. Aos 2 anos, já sabia 3 línguas. Aos 2,5, ele fez um exame de geografia e história e passou. E quando tinha de 4 para 5 anos, em 1725, ele desencarnou afirmando a sua certeza em outra vida. Ele não desencarnou, ele simplesmente disse que ia sair daqui para ir para outro lugar. Ele afirmava que estava indo embora, não estava desencarnando, mas ele desencarnou ainda antes de completar 5 anos de idade. Então, nós percebemos que esses exemplos vêm até nós para que a gente possa entender os mistérios da reencarnação e mostrar que ela existe, que ela acontece. Por que esses fenômenos acontecem? Já dissemos porque alguns espíritos têm a necessidade de passar por experiências como essas. Além do que nós precisamos, nós como um todo, precisamos assistir a esses eventos para compreendermos a reencarnação. Mas na Bíblia não tem nada de reencarnação. A Bíblia não fala nada de reencarnação. Quem disse isso? A Bíblia fala o tempo todo de reencarnação. Apenas em uma linguagem limitada para que eles pudessem entender há 3.000 anos atrás. No livro do Êxodo, quando Deus manda os 10 mandamentos, no mandamento 3º ou 4º, se não me engano, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito ou que castigo, em algumas traduções está aqui, castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como é que pode um Deus que se autoproclama zeloso, misericordioso, dizer que castiga o que os pais, o que eu fiz no meu bisneto e no meu tataraneto. Como é que ele pode fazer isso? Imagine que uma criança que vai nascer daqui a 100 anos tem que pagar pelos meus erros. Ora, para que isso seja verdade, aquela criança que vai ser o meu bisneto tem que ser eu reencarnado. Se o meu bisneto for eu reencarnado, e isso acontece com muita frequência, os livros de André Luiz estão aí para mostrar que o avô desencarnou e o seu bisneto reencarna 40, 50 anos depois. Se não for assim, essa afirmação de Deus é um absurdo. É um absurdo. Seria um absurdo. Seria um absurdo. Tanto que os profetas depois tiveram que voltar para explicar esse mandamento de Deus. Como é que Deus pode punir o que eu fiz no meu bisneto? Porque o meu bisneto serei eu reencarnado. Então é lá que ele vai me visitar, vai me encontrar no futuro para que eu resgate os meus erros do passado. Sendo assim, fica muito claro para nós. O profeta Jeremias veio esclarecer isso, porque dessa forma, dizendo que os meus bisnetos pagam os meus pecados, criou-se um ditado popular naquela época,
de que os pais comiam uvas verdes e os filhos nasciam com os dentes podres. Ou seja, os filhos pagavam pelos erros dos pais. É um ditado para afirmar isso. Então, Jeremias veio dizer que naqueles dias não se ouvirá mais dizer: os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. E Jeremias afirmou: mas cada um morrerá na sua iniquidade. Todo homem que comer uvas verdes, a estes ficarão botos os dentes. Ou seja, cada um vai pagar pelo que fez. Como conciliar a afirmação de Jeremias com a afirmação de Deus? E dizer que Jeremias veio para explicar o que Deus falou, que Deus, entre aspas, falou lá nos mandamentos. Ora, por quê? Se eu, acompanhando o ditado, como uvas verdes hoje, quando eu reencarnar com os meus, sendo o meu bisneto, eu vou ter os dentes estragados, numa alegoria da lei de causa e efeito. Ou seja, o erro que eu cometer hoje, porque comer uvas verdes era um erro, era quase um crime naquela época. O erro que eu estou cometendo hoje, eu vou pagar quando eu reencarnar como o meu bisneto. Então fica muito claro isso. Ezequiel veio também afirmar que a alma que pecar, essa perecerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e o pai não levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre o justo, e a impiedade do ímpio será sobre o ímpio. Então, fica bem claro. É muito claro entender que o meu bisneto vai pagar pelos meus erros, porque eu estarei lá reencarnado como meu bisneto. É claro que nem todo mundo reencarna como seu bisneto, obviamente que não. Mas a alegoria dizer o seguinte, que o que o mandamento diz o seguinte, daqui a 4 gerações, aquela geração estará pagando pelos erros que essa geração fez, porque essa geração reencarnará daqui a 4 gerações, ela estará reencarnada. Então, nós, no futuro, estaremos pagando pelos erros que nós cometemos aqui atrás. Então, a Bíblia fala em figura alegorizada claramente sobre reencarnação. Nós não precisamos fugir da Bíblia para falar de reencarnação. Mas no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, também se fala sobre reencarnação. Nós trouxemos 2 exemplos no Antigo Testamento. Poderíamos ficar aqui mais 1 hora falando de outros exemplos, mas não vamos cansá-los. Aliás, já estamos cansando vocês, mas já estamos quase chegando no final, tá, gente? Só para a gente concluir esse estudo. Chegando no Novo Testamento, nós vimos aquele diálogo com Jesus e Nicodemos, o doutor da lei. Quando Jesus disse: em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não maravilheis por eu te dizer, importa-te nascer de novo. E aí, isso fundiu a cabeça de um doutor da lei. Porque ele tinha essas noções do vulgo popular, essas crendices de reencarnação, mas como ninguém sabia como funcionava, eles refutavam esse tipo de coisa. E aí Nicodemos, de boa vontade, perguntou a Jesus: mestre, como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? É como quem diz: não dá para eu te explicar agora porque você não vai entender. Então procure se aprofundar que você vai chegar a essa conclusão, quando isso lhe for possível chegar. Então a gente percebe que nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele está tentando claramente falar com Nicodemos sobre reencarnação, mas Nicodemos está com muita dificuldade de entender. Mas a passagem mais icônica do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, falando sobre reencarnação, está lá no capítulo 18, versículo 13 a 17 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus, na intimidade dos seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem dizem as pessoas que eu sou? Jesus perguntou. E aí os seus discípulos responderam de forma meio aleatória. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Vejam que a resposta dos discípulos foi direta. É como se os discípulos dissessem: eles estão dizendo que você, mestre,
é João Batista reencarnado, ou então é Elias reencarnado, ou é Jeremias, enfim. Eles pegaram os ícones do passado e trouxeram para o presente. É como se ele dissesse a Jesus, você é a reencarnação de um dos nossos mestres, de um dos nossos líderes. E isso Jesus não contestou. Ele simplesmente voltou para Pedro e disse, mas vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simples assim. Ou seja, Pedro não disse que Jesus era ninguém reencarnado. Ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá aquela resposta que mostra que Pedro estava trazendo um ensinamento divino naquele momento, pela via da mediunidade que Pedro tinha. Quando Jesus lhe respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, aquela ideia de que Jesus não era nenhum espírito, ninguém desencarnado, porque Jesus é muito superior a todos os profetas que já encarnaram na Terra até hoje, essa revelação foi dada momentaneamente para Pedro naquele momento por via da mediunidade intuitiva. E Jesus, então, se congratulou com Pedro, dizendo ser ele um bem-aventurado, por essa questão. Então, vejam que a reencarnação era natural nos discípulos de Jesus. Tem também a passagem de Jesus perguntar, falar sobre Elias, depois falar que João Batista era o próprio Elias que voltou e ninguém percebeu. Enfim, muitas passagens no Novo Testamento, também nas cartas de Paulo, tem algo que demonstra isso. É necessário que nós saibamos essas coisas para explicar àqueles de boa vontade que vêm nos perguntar. Não é para trazermos neófitos para o Espiritismo, nem para tirar as crenças de ninguém, mas alguém pode ter curiosidade e perguntar. Reencarnação na Bíblia existe? A gente pode mostrar essas passagens e falar, existe sim, está aqui, 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 e são dezenas delas ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Esse capítulo do Livro dos Espíritos é muito rico e traz muito mais coisas, mas nós estamos chegando no final do nosso tempo. Agradecemos a vocês pela boa vontade de estar nos ouvindo até agora, pedindo a Jesus que oriente a cada um de nós nesse estudo e que Ele permita novos momentos como esse, para que nós continuemos sempre servindo em seu nome. Muita paz, muito amor a todos nós, que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre.